Olá, pessoal. Eu sou a doutora Cristiana Almeida e a gente, nesse tempinho, vai estar falando sobre violência contra a pessoa idosa. Tudo bem? Vocês sabiam que no dia 15 de junho, tá chegando, vai ser comemorado o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa? Pra você ver como o tema é grande e importante. Tá bom? Antes da gente começar a nossa palestra, eu vou citar aqui alguns canais que podem orientar melhor vocês e vocês também podem utilizá-los como canal de denúncia, tudo bem? Então, vamos lá saber quais são os canais que você pode buscar orientação ou denunciar: as unidades municipais de saúde, as delegacias. Pelo telefone, você pode discar o 100, que é o canal dos direitos humanos, ou 190. Lembrando que 190 é o canal da Polícia Militar. Então, se você vê que há uma situação de risco iminente para aquele idoso, não pense duas vezes. Ligue 190, ok? Vamos começar então a nossa palestra? Vamos já? Vamos falar primeiro da violência psicológica? O abuso psicológico é praticado com atos, tais como agressões verbais, tratamentos com menosprezo, desprezo ou qualquer ação que tenha sofrimento emocional, como humilhação, afastamento do convívio familiar ou restrição à liberdade de expressão. Ou seja, se submete o idoso numa situação de humilhação, uma situação de agressão verbal, menospreza ele, repele ele de estar com aquela pessoa ou com algum convívio familiar, né? Abaixa a autoestima daquele idoso. Isso é considerado uma violência psicológica, tá bom? Vamos falar sobre a violência institucional. E aqui a gente vai incluir no âmbito público ou privado, ou seja, você está dentro de um setor do governo, do município, do estado, enfim. Ou você está dentro do setor privado, numa loja, num comércio, e o ambiente familiar, porque a família também é uma instituição, ok? E vamos falar primeiro do contexto familiar. O mais comum dentro desse contexto é a negligência e o abandono. Né? É quando o responsável desse idoso deixa de oferecer alguns cuidados básicos, na higiene, na saúde, nos medicamentos, na proteção contra o frio, o calor, né? Essa negligência pode chegar ao abandono. E aí é passível, sim, de ser punido. Olha, o artigo 1º do Estatuto do Idoso dispõe que é considerado pessoa, né, idosa com a idade igual ou superior a 60 anos. Então, se a gente tem dentro do nosso ambiente familiar alguém que tem idade hoje de 60 ou mais, 60 anos ou mais, é considerado nos termos legais como pessoa idosa. A nossa Constituição, no artigo 229, estabelece que filhos e pais têm obrigações recíprocas, ou seja, tanto os pais têm o dever de sustentar os filhos, como os filhos têm o dever de sustentar os pais. Quer dizer, isso já está bem definido desse dever, e não é um dever puro. Ele tem um dever, aí ele não cumpriu. E aí? Você não cumpriu. É passível, sim, de punição e de o Estado te chamar para cumprir esse dever, ok? O que diz lá? Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, sobre a carência ou sobre a enfermidade. Dito isso, o que diz mais um pouquinho à frente a Constituição no artigo 230? Vamos lá. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Ok? Então, vamos lá. Tanto a família, quanto a sociedade, quanto o Estado tem esse dever. E se não cumprir? Aí, se não cumprir, a gente tem os canais que nós falamos lá em cima. E sendo recebida essas denúncias, o que tiver acometendo aquele idoso vai ser verificado e vai ser penalizado ou chamado a quem de direito resguardar o idoso a cumprir. Tudo bem? Então, a gente viu
que não só a família, mas toda a sociedade, em geral, tem aquele dever, né, de estar protegendo os direitos do idoso. Vamos lá na nossa colinha? Especificamente no artigo 3º do Estatuto do Idoso, diz que é dever de todos cuidar para que os direitos fundamentais da pessoa idosa não sejam violados, não permitindo que ocorra tratamentos desumanos, violentos, constrangedores, dentre outros. Esse artigo priorizou a família como principal instituição para garantir os direitos dos idosos, estabelecido no decorrer dos incisos, depois a comunidade e em seguida a sociedade. Então, primeiro vem a família, depois a comunidade, depois a sociedade, ok? A gente falou lá em cima sobre a negligência e sobre o abandono, ok? O abandono é crime, ele está tipificado no artigo 98 do Estatuto do Idoso, ok? Então, vamos lá. Comete esse ato ilícito quem desampara, larga, abandona a pessoa idosa nesses locais que foram estabelecidos na lei. Olha lá, artigo 98. Abandonar o idoso em hospitais, em casas de saúde, em entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado, pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Uma curiosidade é que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgado de um RESP, o número foi o 1159.242 aqui de São Paulo, manifestou o entendimento favorável à aceitação de indenização por dano moral por abandono efetivo. Então, assim, alguém do ambiente familiar que deveria cuidar daquele idoso, foi comprovado, né, foi batido o martelo que houve esse abandono afetivo. E aí foi deferido uma indenização por dano moral, de foro íntimo, não só material. Houve o abandono material daquele idoso. O idoso foi abandonado por alguém que deveria cuidar dele. E aí o juiz não só determinou que houvesse abandono, mas como determinou também um pagamento de indenização, pagamento em espécie, em dinheiro, de indenização por dano moral. A gente falou agora há pouco, né, da instituição familiar. Vamos falar sobre a instituição pública ou a privada. Como ocorre esse tipo de abuso? Ela é praticada contra a pessoa idosa, pode ser por meio de um funcionário, seja ele público ou privado. O ambiente institucional, público ou privado, a gente falou do ambiente familiar, né? Na instituição familiar. A instituição pública é aquela uma unidade básica de saúde, um hospital, um banco público, uma repartição pública em geral. Ou privada, uma loja, um banco privado, um comércio em geral. Então, se um funcionário, seja público ou privado, praticar um ato, uma agressão física ou verbal contra a pessoa idosa, é passível sim de multa e passível sim de penalidade. Então, fiquem atentos. E lembrando, a gente comete também essa violência por ação ou omissão. Se eu estou naquele local, seja público ou privado, e eu vejo, eu tomo ciência daquela agressão, seja ela física ou verbal, eu tenho o dever de denunciar ou de chamar uma autoridade policial naquele momento, naquele local, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o abuso sexual. O abuso sexual é aquele ato, seja um ato libidinoso ou um ato mesmo, uma conjunção carnal contra a pessoa com 60 anos ou mais. A gente tem que lembrar que o idoso é considerado uma pessoa vulnerável, porque ela não tem como repelir, muitas das vezes ela não tem força para poder se afastar daquele momento, daquele local onde está se consumando, a palavra é essa, consumando aquele ato libidinoso ou aquela conjunção carnal. E aqui eu posso citar não só o estatuto, mas também o Código Penal, que tipifica e agrava até as penas desse ato. E, lógico, a gente, como cidadão, a gente pode não saber como encaixar, como vai ser aquela tipificação daquele crime. Mas, com certeza, as autoridades policiais, seja as delegacias, seja o local onde você vai estar procurando denunciar e se orientar,
vai direcionar não só para a autoridade competente, mas vai ser instaurado um inquérito, investigação e no final, aquela pessoa que cometeu aquele ato ilícito, aquele crime, vai ser condenado e vai sofrer as penas cabíveis que vai ser a ela imputado. Tudo bem? Nós falamos aqui sobre o abuso institucional, seja no âmbito familiar ou não, falamos aqui sobre a violência sexual e suas implicações. A gente também tem a violência patrimonial ou violência financeira. E o que é isso? O que é esse abuso financeiro? Ele é caracterizado pela exploração imprópria ou ilegal ou uso sem o consentimento da pessoa idosa de seus recursos financeiros. Quer dizer, a pessoa vai usar indevidamente cartão de crédito, o dinheiro e vai utilizar isso para benefício próprio. Ela pode utilizar de atos fraudulentos, como falsificar a assinatura do idoso ou fazer com que o idoso levado a erro assine uma procuração ou um empréstimo ou um documento que valide aquele ato. Lembrando que vai ser investigado, a palavra do idoso vai ser levada em consideração e o estado do idoso. Se ele estava capaz, naquele momento que ele assinou, firmou aquela firma, fez aquela assinatura, ele era capaz e tinha conhecimento do que ele estava fazendo. E se aquele conhecimento, sim, ele tinha conhecimento que ele estava assinando, mas ele sabia para que era aquela finalidade? Não. Então, assim, isso tudo vai ser investigado e, lógico, as implicações legais, aquela pessoa vai responder, seja para o crime de falsificação, seja pela fraude ali cometido, estelionato, lembrando que ali a autoridade vai investigar e vai imputar quantos crimes aquela pessoa vai ser enquadrada e vai responder, e ao final vai ter a penalidade. Que a gente fique atento aos sinais que aquele idoso está sofrendo algum tipo de abuso. E a gente não precisa ser só estar no círculo familiar daquele idoso. Às vezes você é um profissional da saúde, um enfermeiro, alguém que vai fazer uma fisioterapia com aquele idoso e você começa a ver, sentir, perceber o idoso mais acuado, ou o idoso com algumas manchas roxas, com algum tipo de machucado. Você teve dúvida? Denuncie. Lógico que a gente não está falando aqui de, eu vou começar a denunciar, vi alguma coisa ali, denunciei. Nós temos que ser... Gente, a gente tem que ficar atento aos sinais da violência contra idoso. Se você está num ambiente público ou privado e você presenciou, denuncie. Se você está dentro do ambiente familiar e você verifica que aquele familiar que deveria cuidar do idoso não está cuidando, denuncie. Se você é um enfermeiro, um cuidador, verifica algo de errado com o idoso, seja que ele está sofrendo talvez uma violência psicológica ou uma violência financeira ou um abuso, denuncie. Como a gente falou, existem vários canais que a gente pode estar fazendo essa denúncia, ou de forma aberta ou de forma anônima. O importante é que a gente não fique em silêncio. Eu achei um textozinho aqui do Portal da Cidadania de São Paulo. Por que e onde denunciar ou buscar auxílio no caso de violência contra idoso? Texto bem interessante. Silenciar diante de uma situação de violência contra a pessoa idosa é violar o dever de ampará-las, de defender sua dignidade e bem-estar e de lhes garantir o direito à vida. Então, se houver suspeita ou confirmação de violência contra a pessoa com 60 anos ou mais de idade, não deixe de denunciar, pois a família e a sociedade devem colaborar para o bem-estar da pessoa idosa e devem assegurar sua dignidade, liberdade, inclusão e participação. A violência pode ocorrer nas formas de discriminação, abandono, negligência, abuso psicológico e moral, abuso financeiro, abuso físico e abuso sexual. Foi o que a gente falou, né? Se houver suspeita ou confirmação de violência contra a pessoa idosa, por serviço de saúde ou de caráter sociossanitário ou profissionais que trabalham neste serviço, deve-se comunicar à vigilância sanitária, à polícia, o Conselho do Idoso, o Ministério Público e ainda podem comunicar à Defensoria Pública.
para que sejam adotadas providências cabíveis. Eu não tinha falado ainda, mas aqui eles falam sobre a vigilância sanitária e sobre a defensoria pública. Disque 100. Disque Direitos Humanos, Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Quais atribuições do Disque 100? Receber, examinar e encaminhar denúncias. Pode agir quando tiver conhecimento de atos que violem os direitos individuais ou coletivos desses idosos, ok? A ligação é gratuita e anônima. O horário de atendimento é 24 horas e o número, como a gente falou, é o 100. Disque 190, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Atribuições: receber, examinar e encaminhar denúncias. Pode agir quando tiver conhecimento de atos que violem os direitos individuais e coletivos, como a gente falou. Abuso sexual, negligência, abandono, agressões físicas e até morais. Ligação também é gratuita e o horário de atendimento 24 horas. Como a gente falou, o telefone é 190. Delegacias especializadas de proteção ao idoso e delegacias da Polícia Civil. Atribuições: com as demais unidades policiais civis, é responsável pelo atendimento de pessoas idosas que precisem de auxílios e orientação, com encaminhamento, quando necessário, aos órgãos competentes. Então, ela vai lá, vai ouvir, vai averiguar e vai encaminhar para aquele órgão que for competente. O horário de atendimento, você vai estar verificando em cada delegacia, geralmente é o horário ali comercial, mas tem também os plantões, então cada delegacia vai ter o seu horário de plantão. Também tem um núcleo especializado dos direitos de pessoa idosa e da pessoa com deficiência, que é dentro do núcleo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, ela vai estar realizando atendimento jurídico gratuito, recebendo e encaminhando representação que contenha denúncia de violação ou ameaça de violação dos direitos individuais, difusos ou coletivos das pessoas com 60 anos ou mais. Ok? Então, assim, a polícia foi lá, registrou e verificou no final daquele inquérito, no final daquela análise, que houve um delito ou um crime contra aquela pessoa idosa. Vai ser encaminhado para a Defensoria Pública e ali o núcleo vai realizar aquele atendimento e, enfim, vai dar representatividade para aquela pessoa com 60 anos ou mais. Também pode estar procurando os centros de referências especializados em assistência social, os CREAS. Cada bairro, cada município tem o seu. Procura lá assistente social, procura onde se localiza esse centro. E você pode, se você é idoso, pode estar buscando orientações contra algum tipo de violência que você mesmo pode ter sofrido, ou se você é um denunciante que você presenciou ou suspeita que um idoso está sofrendo algum tipo de violência, você pode estar procurando esses centros, buscando um assistente social para estar obtendo mais informações. As unidades básicas de saúde também, geralmente lá tem um assistente social, tem um setor que você também pode estar procurando para tanto denunciar quanto buscar orientação, ok? Pessoal, o mais importante não é eu estar aqui, olha, tem a lei tal. Lógico que é interessante vocês procurarem ler o Estatuto do Idoso, tanto você que é idoso, quanto você que cuida de um idoso, quanto você que tem um idoso na família. É importante, porque ali você vai ver os direitos que ele tem, as proteções que ele tem. Mas eu falar que, olha, estupro, crime de estupro está tipificado em tal artigo, a violência está em tal lei. É importante a gente pesquisar, a gente se orientar, sim, mas o mais importante disso tudo é se você identificou que um idoso está sofrendo algum tipo de violência, seja ela física ou psicológica, seja ela financeira ou sexual, enfim, qualquer tipo de violência, você procure um desses canais para denunciar, para buscar ajuda, para procurar orientação, porque aquele canal vai te orientar. Se você tem que fazer um registro numa delegacia, se
uma ligação anônima vai fazer com que alguém vá até lá e verifique a situação desse idoso e ali instaure uma investigação, instaure-se um processo, se verifique qual a pena que aquela pessoa vai ter em decorrência daquele crime cometido contra aquele idoso. O mais importante é isso, é a gente ficar atento, a gente ver os sinais e a gente denunciar, seja de forma anônima. Ah, eu não quero aparecer. Denuncie. Porque vai alguém até lá, um órgão competente vai até lá, vai verificar. E aí, se confirmando que essa violência ocorreu, os responsáveis vão passar pelo devido processo legal e ao final vão ser condenados, seja uma indenização pecuniária em dinheiro, seja a privação até da sua liberdade ou multa. Não interessa, o mais importante do que sabermos qual é o tipo de lei, qual o tipo de penalidade que aquele indivíduo sofrerá, será a denúncia. A denúncia você vai poder dar a possibilidade, a chance daquele idoso sair daquela situação, vai dar a ele o direito à vida, o direito à alegria, o direito a viver bem, a viver cuidado, ok? Fica aqui o meu agradecimento. Espero encontrar vocês numa outra oportunidade para estar falando de temas mais agradáveis. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado, Caleb.